Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre PNL. Não sei se você já ouviu falar desse termo, se já não ouviu. PNL significa Programação Neurolinguística. Mas o que significa de fato PNL, Thiago? Vamos lá, sem entrar muito na base científica, sem entrar muito na coisa, meticulosa, muito teórica. É o seguinte, a PNL é um estudo que identifica o seguinte, vou fazer uma metáfora, uma analogia sobre o que a PNL estuda de fato, tá ok? Imaginamos que quando nós nascemos, quando nós somos ainda criancinha, e a gente vem de fato a esse mundo de carne e osso, quando a gente é bebezinho e tudo mais, imaginamos que nós somos um computador totalmente vazio, um computador totalmente limpo, um computador que não tem nenhuma informação. Ele é zerado de informação. E durante o tempo, à medida que o tempo vai passando, que nós vamos sendo educados, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, a nos comunicar, a correr, a brincar, a estudar, a comer, nos alimentar. Você lembra de quando você era uma criança, que você não sabia utilizar o garfo e faca, que você só sabia usar a colher, que você não sabia andar de bicicleta, que você não sabia falar determinadas palavras, que você não conseguia juntar, às vezes, uma palavra para fazer uma frase. Então, todos passamos por esse processo. E acredite ou não, existia uma época em que Albert Einstein não sabia contar até 10. Logo, Albert Einstein, olha quem ele foi, e chegou uma época de que ele não sabia contar até 10, de verdade. Então, a programação neurolinguística, ela identifica de que a nossa vida ela é feita dessa maneira, que a gente é um computador, como se fosse um computador, isso é uma analogia, claro, e de que durante a nossa vida nós vamos instalando alguns programas, alguns recursos nesse computador. Porém, você imagina quantos dias de vida você já viveu. São muitas informações que estão gravadas no seu inconsciente, que estão gravadas nesse computador. E a maneira como nós agimos, nós de verdade não paramos para pensar em tudo que nós fazemos. Então a nossa vida ela acaba sendo uma vida de piloto automático. Nós não pensamos em todas as circunstâncias. Se você não pensa se você vai pisar com o pé direito ou com o pé esquerdo, se você vai levantar o braço, se não vai. Isso são atitudes que você toma quando você vai mastigar, quando você vai beber uma água, quando você vai fazer qualquer coisa. Isso acontece de uma maneira muito natural. As palavras que você fala são palavras, da maneira como a gente se comunica, são palavras que simplesmente nós falamos. Nós não pensamos quando vamos falar, se vamos abrir a boca e a língua vai se mexer e conforme a língua se mexe, nós vamos falar determinada palavra. Você consegue entender isso? Então a PNL identifica de verdade que essa analogia de que quando nós nascemos somos um computador totalmente zerado e conforme o tempo passa nós vamos instalando informações na nossa mente, na nossa consciência. E o porém, bem bacana, o que é legal, é que da mesma maneira como instalamos programas que são legais, programas que nos fazem bem, programas que nos fazem progredir na vida, fazem a gente se sentir melhor, existem alguns programas que foram instalados sem que nós tivéssemos prestado atenção, de fato, nesse programa. E isso que a PNL consegue também identificar, fazer com que, se tiver programas de que você, de verdade, não queira mais ter esses programas, se você quiser tirar esses programas do seu inconsciente, a PNL ajuda você a identificar e ajuda com que você tire um programa para que você coloque um outro programa. Vou compartilhar uma história com vocês. Alguns anos atrás, eu era fumante. Eu fumava cigarro, fumava cerca de um maço de cigarro por dia. E com o conhecimento da PNL, eu consegui identificar de que eu tinha instalado um programa na minha mente, de que fumar era um hábito legal, de que eu gostava daquilo, que aquilo era algo que, por mais que me fizesse mal, por mais que eu soubesse que aquilo me fazia mal, de alguma maneira eu acreditava de que aquilo me fazia bem. É esquisito isso, porém é a realidade. Então, depois que eu descobri a PNL, eu passei a entender o seguinte, de que esse programa que estava lá, para que eu quisesse instalar um novo programa, e o novo programa era não fumar, pois eu nasci sem o programa de fumar.
Consegue identificar isso? Eu não nasci já com um programa que era fumar. Então, de fato, o que eu precisava fazer era desinstalar o programa para parar de fumar, tá ok? E instalar um programa de que eu não quero mais fumar. Quase que voltar a um estado inicial de não querer fumar. Mas como eu já tinha instalado o programa de que eu queria fumar, e de fato eu precisaria instalar o programa de que eu não quero mais fumar, tá ok? E por que eu estou falando dessa história? Por que eu estou contando isso para você? Porque de algumas vezes nós vamos querer sobrescrever programas. Um exemplo, como que eu conseguiria parar de fumar se o programa de gostar de fumar ainda tivesse instalado lá? Sabe? Eu preciso aprender a tirar, precisei aprender a tirar o programa parar de fumar para instalar o programa não quero mais fumar. Você consegue identificar isso? Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que ela quer emagrecer. Se ela tiver um programa instalado de que está acima do peso, é um programa que ela aceita e ela só quiser colocar o programa de que ela quer emagrecer, vai ter um conflito entre os programas. Então é importante de que você saiba retirar isso. Vamos falar muito sobre isso. Então a PNL, numa visão geral, ela trabalha exatamente isso. Você identificar como que a nossa mente, como que o nosso inconsciente, como que nós absorvemos essas informações, como podemos trabalhar essas informações para retirar hábitos, retirar costumes e fazer com que a nossa vida melhore. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, tudo mais. Então, essa é uma visão geral sobre a PNL. Existem muitas pessoas que falam sobre esse assunto, existem muitos livros, então eu deixo uma consideração para você. Busque mais referências, busque mais informações, busque mais livros. No próprio YouTube tem muitos vídeos muito legais falando sobre PNL que vai abrir ainda mais a sua mente. Nós vamos falar de algumas pressuposições da PNL, tá ok? Eu vou passar esse conteúdo para você, que são conteúdos extremamente valiosos que mudam o nosso mindset, tá ok? Esse é só um vídeo de abertura sobre o que de fato é PNL. A gente já se vê nas pressuposições da PNL. Até lá!